Oi, cabeludos e cabeludas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns cortes pra cabelo cacheado masculino e crespo também. E os cortes dá pra ser usado em todos os tipos de cabelo. A única coisa que vai mudar é o caimento, né? Porque como muda a textura do cabelo, o caimento acaba mudando. Não sei se vocês perceberam, mas agora a gente tá num local diferente. O local de gravação tá diferente, porque é assim, a gente vai indo no que tem, o que tá aparecendo a gente vai. A câmera também vai ficar estourando assim, porque o que? Câmera de celular, dá pra regular essas coisas aqui. E vai ter esses barulhos externos maravilhosos. Paciência, um dia a gente tem o nosso localzinho assim de gravação, só nosso, vocês chegam assim, tamo juntos, somos íntimos. E também já vou falar que eu não sou nenhum cabeleireiro. Vou mostrar alguns cortes e vou falar algumas características, tanto do corte quanto da textura do cabelo, mas não é nada muito certo, tá? Porque eu não sou cabeleireiro, então recomendo que você leve a imagem, leve esse videozinho aqui maravilhoso e fala assim, olha, gostei desse corte, tem uma possibilidade de fazer aqui, nessa cabeça aqui, entendeu? Só pra garantir, assim, não tenta fazer em casa não, pelo menos eu não tenho muito habilidades, assim, manuais pra fazer essas coisas em casa que dá merda. Então vamos lá. A primeira textura, porque aqui tá o computador, tá? Então eu vou ficar olhando aqui, e pode ver, ó, que a luz muda. Ou estoura, e aí eu apareço e aparece o cabelo. Ou não, e aí eu sumo assim um pouco e fica só o rosto. Nossa, rosto. Carioca. Não sou. Mas a primeira textura que eu vou mostrar pra vocês é porque o computador tá aqui, tá? Vou precisar ficar olhando aqui, senão eu me perco, que a memória aqui não é muito boa, não. É o 2C, que é aquele cacho mais aberto, que dependendo do comprimento, ele fica bem ondulado. Ele fica mais ondulado do que caixa. É mais difícil fazer uma voltinha. Ele fica mais assim, ó. E o que eu tenho pra falar desses cortes? Vai estar aparecendo várias fotos de vários garotos aí. É que quanto mais curto, mais volume você vai ter. E também mais vai formar um cacho melhor. Então é muito bom que caso você tenha esse tipo de cabelo, você vá num cabeleireiro pra fazer um corte que valorize a textura e valorize também as voltas do cacho. E é assim, não que você não possa ter tamanho, comprimento com esse tipo de cabelo, é claro que você pode, mas quanto mais curto, mais volumoso e, entre aspas, fechado ele vai ficar, porque ele não fecha, de qualquer maneira ele não fecha muito. Agora vamos para a textura 3A. O 3A ele vai começar com aquela raiz lisa e vai demorar um pouquinho para fazer cacho, mas ao contrário do 2C ele já vai formar uns cachinhos, mas dependendo do comprimento também, ele vai acabar caindo e abrindo muito e pesando. Então eu recomendo que você também não deixe ele crescer muito. Você pode, tá? Eu não tô querendo aqui ditar nada pra ninguém. Você pode sim ter o cabelo grande com o tipo de cabelo 3A. Só que é aquilo, ele vai abrir mais os cachos e vão pesar um pouco mais. Ou depende também, porque tem cabelo 2A que quando mais cresce, mais vai fechando. É muito relativo, então você vai tentando. E é sempre bom vocês que têm a textura assim mais perto do liso, consultar cabeleireiros, porque eles vão fazer cortes que vão valorizar pra dar tanto volume quanto mais voltinha, sabe? O 3A também ele vai durar menos day after, porque ele é um cacho mais aberto, então ele se desfaz muito mais rápido, assim como o 2C, mas ele vai ter um crescimento bom, tipo, ele não vai ter fator encolhimento tão grande quanto os outros, vai ser muito aparente o crescimento, então ele visualmente vai crescer mais rápido. A oleosidade também vai chegar até as pontas, então vocês têm que ter cuidado com esse tipo de cabelo, pra ser oleoso é muito mais fácil. E é isso, agora vamos para a textura 3B. Aqui eu só coloquei do 2C até o 4C, porque são texturas que formam alguma coisa, sabe, uma ondulação, um cacho, algo do tipo. Eu não queria trabalhar na textura do liso, que não. Na textura 3B, os cachos já são mais aparentes. Ainda cresce um pouco lisa a raiz. Se eu não me engano, a raiz ainda cresce um pouco lisa até a textura 3C, dependendo do cabelo. Tipo, o meu cabelo mesmo. A raiz aparentemente é lisa. Só que quando ele começou a crescer, ele era bem crespo mesmo. Então é muito relativo. Aqui é só mais pra ter uma base, sabe? Não é pra você seguir definitivamente como eu tô falando aqui, nem como eu tô falando aqui é como vai ser exatamente. Que é vários tipos de cabelo. É como, por exemplo, do 2C até o 3A tem várias variações. Só que a gente não fala, né? Até porque não tem como. A gente tá num país miscigenado, então é muita variação de cabelo mesmo. Não tem como definir com base só nessa tabela. Tanto que uma vez eu fui no cabeleireiro e perguntei, né? Qual era o tipo do meu cabelo? Qual era o tipo do meu cabelo? Aí ele não sabia me informar, até porque ele não conhecia essas tabelas, essas de dois, acho que é um 1A até o 4C, algo assim. Ele não conhecia e também não tinha como definir isso, porque por conta dessa variedade de cabelo que a gente tem aqui no Brasil. Comparado aos outros, esse cabelo também vai ser muito mais fácil para ter volume, ter definição
E é muito relativo também, gente. Tipo, tem textura que vai ser mais fechada, mas vai ter um cacho mais aberto. Tipo, por exemplo, como esse cara da foto. O cabelo dele aparentemente parece ser uma textura mais crespa, mas o cacho dele é muito do 3B. Agora vamos pra textura 3C. A 3C também é muito relativa. É comum que na 3C você vá ter um mix de 3C com 4A, como é o meu exemplo, como é o meu cabelo, ó. Ele é 3C, mas a textura dele é mais crespa, e aí ele, dependendo da forma que eu finalizo também, é 3C, 4A, então não tem como definir exatamente com base nessa tabela, não tem como mesmo, é só pra ter uma ideia mesmo. E aí com esse cabelo vão ter esses tipos de cortes. E o que eu percebo nesse cabelo, já que é o tipo de cabelo que eu tenho, quanto mais ele cresce, mais... Não que ele perca o volume, também perde um pouco de volume, só que aparentemente no meu eu sinto que ele vai mudando a textura, não a textura, como é que eu posso falar, acho que ele vai fechando o cacho. Eu sinto que quando era menor o cacho era um pouco mais aberto, ou eu tenho essa impressão, não sei. E esse cabelo, ele dependendo da finalização e da textura, porque pode ter 3C mais voltado pra raiz lisa, quanto 3C mais voltado pra crespa, e vai ter esses mix de cabelo, né, porque a maioria das pessoas não tem um tipo de cabelo só, né, tipo, 3C e pronto. É 3C com 4A, 3C com 3B, ou até os 3, ou até mais. Tem muita variação de cabelo mesmo. E aí com esse cabelo você pode ter bastante volume, ou não, dependendo do mix que você vai ter e sua textura. Os cortes também, você pode ter redondo, pode ter aqueles cortes que são usando franja como o meu. Você também pode ter corte partido no meio. E aí vai dependendo muito do tamanho do seu cabelo, a textura do seu cabelo e o corte que você fez. Já no 4A, que é o que mais aparenta aqui ser o meu, cada tiro nessas fotos que eu tô recebendo aqui no momento. 4A também tem uma variedade muito boa de cortes, e pode ver que tem cachos aqui que são mais fechados, mais abertos, mas a textura é sempre voltada mais pro crespo, tá vendo? Esse cacho, ele vai ser muito parecido com o meu. É um mix, né, como eu tinha falado. Ele vai ter definição, mas ele também vai frisar bastante pra você conseguir o volume. Ele vai ser um cacho que dura mais uns day afters, dependendo do cabelo, até uma semana. O volume também, dependendo de como você colocar o volume dele, pode ser que atrapalhe no day after ou não. Depende muito também dos cremes que você utiliza, do corte que você tá, a textura que você tem, se mais voltada pro liso, mais voltada pro crespo, o mix de cacho que você tem na cabeça. Mas aqui eu vou colocar bastante fotos como referências, que é pra vocês poderem levar pro cabeleireiro e ver se há possibilidade de fazer no seu cabelo ou não. Mas acredito que sim, só vai mudar o caimento, porque depende muito do seu cabelo e desse mix, de todas essas coisas que eu tô falando, entende? Gente, deve estar um barulho maravilhoso aí, né? Porque eu tô aqui em frente a uma janela, e aí a janela tem um vidro, e aí tudo que tá acontecendo lá fora, eu acho que o celular tá captando. Mas fazer o que, né? No 4B vai ser uma textura mais crespa. Nossa, eu volto assim, eu sou uma coisa muito louca, eu sou uma pessoa louca, mas louca de amor. No 4B, ele vai ser uma textura mais crespa, vai formar uns cachos mais fechadinhos. E aí também você vai poder usar tanto ele mais frisado ou mais fechado, vai depender muito da sua finalização. 4B costuma ter uma raiz, acho que a partir do 4A, os cabelos costumam ter um ressecamento, assim, não é tão fácil a oleosidade descer até as pontas. Quase impossível, não quase impossível, mas é muito difícil mesmo a oleosidade chegar até as pontas. Nesse cabelo, você tem uma variedade de cortes, tanto redondo quanto raspado na lateral, que é o undercut. Você também vai poder usar dreads, tranças, coisa que você também pode fazer no 3C, dependendo do tipo de cabelo. Não que nos outros você não possa, mas é porque é mais fácil pra aderir ao cabelo. Se eu não me engano, a trança acontece isso. Se o cabelo for muito aberto, ela escorrega. Não tenho muita certeza sobre isso, porque eu nunca cheguei a usar trança, mas acredito que seja assim, eu já ouvi casos. O 4B, ele vai ter uma boa durabilidade day after. Os cabelos crespos, ele tem uma boa durabilidade day after. Pelo menos eu percebo isso, e quem convive, que tem um cabelo mais fechado, também percebo isso neles. Só que tem problema com ressecamento, que é aquilo de não chegar até as pontas, porque é mais voltinhas e tudo mais. No 4C, cabelo maravilhoso, gente, cada tiro que eu tô recebendo aqui no momento. 4C é o cabelo mais frisado. Dificilmente ele vai ter cacho, talvez ele tenha, mas dificilmente ele vai ter. Ele é mais frisado, mas você pode também conseguir cachos com utilizando texturização. Só que eu acho assim, a gente pode fazer essas coisas, esses artifícios, texturização e coisas do tipo, pra fazer algo diferente, mas não ficar dependendo disso, sabe? Não, depende disso não. Aceito o cabelo natural 4C maravilhoso, tiro na minha cara, que eu tô recebendo aqui com essas fotos, que vocês estão vendo aí, eu tô vendo aqui também. Tem uns dreads aqui, ai, muito legal, gente, que a variedade pro nosso cabelo é o que não falta. Também tem os cabelos coloridos, só que você tem que tomar muito cuidado.
obrigado. Só que você tem que tomar muito cuidado com o cabelo colorido, porque como o nosso cabelo naturalmente já é ressecado e descoloração resseca o cabelo, então é assim, você vai ter que fazer, vai ter que cuidar bastante até pintar o cabelo, e aí não acabar caindo, não acabar ficando muito mais seco, ou ficando com o cabelo consideravelmente ruim, né, por causa desse processo químico, e você tem que cortar. Então, vai com calma. Nunca tente, assim, descolorir de uma vez, assim, quero platinar meu cabelo. Seria meu sonho um dia eu ainda apareço platinado aqui nesse canal. E aí eu não vou ter problema com isso aqui, ó. Só que não teria como fazer isso do dia pra noite, porque senão, primeiro que ia abrir os cachos, segundo que ia deixar meu cabelo uma bosta, um pombo. Ia ficar assim, uma coisa assim... Não faz. Não tenta descolorir o cabelo num dia só. Vai fazendo isso devagarzinho. Pode ficar uma cor meio feia assim, quando você faz a princípio, e depois pode ficar, mas você quer, então você faz direito. Não vamos perder o cabelo, porque a gente já tá tendo trabalho pra cuidar, ainda fazer umas cagadas dessas a gente não faz. Vai devagarzinho, vai com amor, com calma no coração. Bota Deus no coração e fala assim: Senhor, me ajuda aqui que eu vou nesse momento fazer bem devagarinho, bem gostosinho, na calma do amor. Amém. Nesse cabelo aqui a gente tem uma variedade de dreads, que eu tô vendo aqui umas fotos maravilhosas com dreads. Você também pode usar ele partido, como esse cara aqui, olha, o cabelo dele tá muito legal. Mas pra variar mesmo, ou como casual, tipo, gostei, vou usar sempre. Nesse aqui eu percebo que ele tem uma característica do 4C, que é mais frisado, só que ele é mais, como é que eu posso falar? Eu acho que os fios dele são mais finos, ou tipo do cabelo, porque tem a textura, que é tipo isso aqui do cabelo, e tem o tipo de cabelo, que é a forma que ele cresce, tipo, forma o cacho, o fio, sabe? E nesse cabelo eu percebo que ele vai tendo caimento, ele não cresce totalmente pra cima. Ele cresce, ele é bem frisado, mas ele vai descendo, como nesse caso desse cara aqui também. Ou é a finalização, eu não tenho certeza, eu não tenho como eu dar certeza dessas coisas, porque meu cabelo, né, não é o 4C, e eu não sei, e é difícil encontrar gente com cabelo 4C. Acho que tem o trabalho de aceitação é pior por conta dessa padronização, sabe? Valorização dos cachos, que cabelo tem que ter cachinhos bem perfeitinhos e bonitinhos, e é mais complicado encontrar pessoas com 4C. Inclusive vai ser tema para um próximo vídeo, viu? Esse negócio de ditadura dos cachos perfeitos, a gente não merece isso não, pelo amor de Deus. Que ninguém tá aceitando cabelo pra entrar em outra ditadura. Oxi, vamos ter o cabelo que a gente quiser, como quiser. O importante é a gente gostar e ter plena consciência disso. Eu acho que é isso, gente. O vídeo de hoje foi basicamente isso. Eu mostrei alguns cortes, mas como referência mesmo. Eu não tenho habilidades, né, pra poder falar especificadamente de cada corte. Mas os cortes, eles permeiam por algo parecido. Maria undercut, ou dread, ou redondinho, ou uma franjinha. Mas você levando como referência um cabeleireiro que sabe lidar com cabelo cacheado e crespo, ele vai conseguir fazer de boa, tá? Como eu disse, o que vai mudar é o caimento, porque como a textura do cabelo muda, o caimento também vai mudar. Pode ser que um undercut, por exemplo, num cabelo 4C bem fechado, ele vai ficar pra cima. Num cabelo 3C, 4A, vai criar uma franja mais pro lado. Ou dependendo de quanto você cortar, ele também fica pra cima, só que não vai ficar tão grande quanto o outro, entende? Porque vai ter isso do cabelo se sustentar em pé ou não. Só vai ter essas variações, mas acredito que também vai ficar muito legal qualquer um desses cortes que vocês usarem. Aqui na descrição eu vou deixar um link pro quê? Por um evento no Facebook que a gente eu e o canal do Peludinho tá pensando em fazer um encontrinho no final de outubro, dia 30, se eu não me engano. Só que a gente tá resolvendo algumas coisas ainda, mas é importante que vocês entrem lá e coloquem interesse no encontrinho, confirmem presença, porque a gente precisa ter uma base de quantas pessoas vão ir e tudo mais, pra gente fazer uma programação bem legal e ninguém sair assim, meu Deus, eu gastei dinheiro da condução pra vir nessa bosta aqui. Outra coisa que também vai ter aqui na descrição é um link com todas essas imagens no Google Drive, que aí vocês vão poder acessar, baixar foto, ter como referência, também vai ter outras fotos, vai ter mais fotos de cabelo colorido, e eu vou sempre ficar alimentando, então vocês podem compartilhar em todos os lugares que vocês quiserem, que vai ter essas referências lá pra vocês, tá bom? E é isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever porque é muito importante, e comenta lá o que você achou, qual você pretende fazer, ou se você é cagão assim como eu e tem medo de fazer um corte, sair meio pombo e se arrepender, entendeu? É isso, beijos!